Vamos lá então dar início a esta nossa aula. Hoje venho-vos falar de um tema que é um tema muito importante para esclarecer muitas das coisas que acontecem connosco a nível energético e que nós não temos consciência de como lidar com elas. Venho falar-vos sobre mediunidade. Afinal de contas, o que é mediunidade? Então, a mediunidade, de uma forma simples, resumida, de uma forma muito prática, é a nossa capacidade de entrar em contato com os planos subtis a nível energético. É a nossa capacidade de interagir, digamos assim, com o mundo energético, a nossa perceptividade desse mundo energético, a nossa sensibilidade à energia. Ela traduz de várias formas, e já vamos ver isso, mas de um modo muito prático, aquilo, ou a forma mais prática que nós temos de conseguir ter acesso àquilo que é essa mediunidade é a nossa intuição. A nossa intuição é obrigatoriamente um sintoma, um reflexo da nossa mediunidade. Se nós não tivéssemos mediunidade, ou seja, se nós não tivéssemos essa abertura, essa sensibilidade ao campo energético, às energias subtis, nós não receberíamos as suas mensagens, ou seja, nós não teríamos essa intuição. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o ser humano, como ser espiritual, no sentido em que é um espírito encarnado num corpo físico, é naturalmente um ser mediúnico. Nós temos naturalmente essa conexão. Não há forma de nós não termos essa conexão. Ela está lá inerentemente. Todas as pessoas têm mediunidade. Agora, o que é que acontece? Há pessoas que têm graus diferentes da mediunidade. Há pessoas que recebem ou percebem essa mediunidade de forma diferente. E é aí que muitas vezes começa a existir um choque mesmo dentro daquilo que é a própria espiritualidade. Porquê? Porque aqueles que têm uma mediunidade muito forte têm uma percepção do mundo totalmente diferente daqueles que têm uma mediunidade menos forte. E o que é uma mediunidade mais forte ou uma mediunidade menos forte? No fundo, é uma percepção mais acentuada ou menos acentuada do mundo subtil, das características mais subtis, da energia em si, a capacidade de perceber essa energia. E o que é que vai definir uma pessoa ter mais ou menos mediunidade? Isso diz puramente respeito àquilo que é a missão de vida da pessoa. E eu não gosto de falar de missão de vida, vocês já sabem que eu não alinho muito com a ideia de missão de vida. Mas o que eu quero dizer aqui com a missão de vida, no fundo, é o seu ponto evolutivo e os propósitos que a sua alma traz para esta vida. Se traz propósitos ou se traz ensinamentos em que necessita de compreender mais, ou necessita de contactar mais, ou necessita de acreditar mais de que é um espírito, ou em que é um espírito, que é um ser subtil, que é um ser que tem a capacidade de contactar com o todo e que o todo faz naturalmente parte dele próprio. Se é uma alma que precisa de perceber a sua divindade, se é uma alma ou se é um ser humano que precisa de perceber a sua alma e de entrar em contato com a sua alma, com a sua parte subtil, vai naturalmente ter uma mediunidade mais acentuada. Para quê? Exatamente para ele sentir, para ele ter essa percepção, mesmo no plano terreno, mesmo num mundo totalmente físico e material, que não é um mundo puramente energético, mas num mundo de dimensão mais terrena, mais física, mais material, ele ter essa percepção dessas energias subtis. E o que acontece nesses casos, ou seja, nos seres humanos que precisam de ter um maior contacto com a sua alma, um maior contacto com o seu espírito, ou uma maior evolução no sentido de conexão com o lado subtil, nesses casos a mediunidade vai ser uma mediunidade acentuada. Para outras pessoas que, por sua vez, têm uma maior necessidade de perceber melhor a matéria, de se adentrar mais dentro da matéria, dentro do terreno, dentro do material, dentro das questões mais densas, digamos assim, da realidade, elas vão ter uma mediunidade menos acentuada. Mas todo o ser humano tem naturalmente mediunidade, porque todo o ser humano é um espírito encarnado. Todos nós temos sempre conexão com a fonte, todos nós temos sempre uma alma que serve de veículo entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Todos nós temos sempre
pontos energéticos no nosso corpo. Todas as pessoas nascem com chakras, com meridianos, com todos os pontos energéticos inerentes, e todas as pessoas, todos os seres humanos vivem num mundo que, embora seja um mundo terreno, seja uma realidade terrena material, é um mundo puramente energético, porque tudo é energia. O que vai distinguir então aqui a questão da mediunidade é uma maior sensibilidade à percepção da energia ou uma menor sensibilidade à percepção da energia. Por incrível que pareça, embora isto possa parecer pouco relevante, isto faz toda a diferença. E porquê é que faz toda a diferença? Porque aquele ser humano que não tem tanta capacidade de perceber esse mundo subtil vai ter uma percepção da vida totalmente diferente daquele ser humano que tem essa capacidade de perceber esse mundo subtil. E nós, ao vivermos neste momento, num mundo tão denso, num mundo tão cheio de conflito, num mundo tão cheio de guerra, num mundo tão cheio de ego e de questões puramente materiais, naturalmente, aqueles que têm uma maior sensibilidade energética vão se sentir mais deslocados do que aqueles que têm uma menor sensibilidade, uma menor mediunidade. E então, aqueles que a têm, tendem a esconder, tendem a querer negar, tendem a não saber cuidar, porque o mundo, de certa forma, não lhes dá espaço ainda para essa manifestação. E dentro daquilo que são as possibilidades da pessoa curar e da pessoa cuidar e da pessoa viver essa mediunidade, viver essa sua sensibilidade, muitas vezes a informação que existe é uma informação um tanto ou quanto pantanosa. Exatamente porque estamos a tratar com o mundo subtil, estamos a tratar com o mundo da energia. Muitas vezes as pessoas não sabem se devem ou não acreditar, não sabem se devem ou não seguir os conselhos das pessoas que as estão a orientar, não sabem se devem ou não acreditar naquilo que lhes é proposto. E é aí que as situações complicam, porque ao não ser algo aceito no sentido de ser algo que seja natural para a sociedade, aquilo que existe do ponto de vista de terapeutas, do ponto de vista de mestres, do ponto de vista de linhagens, de terapias, muitas vezes pode ficar ali num campo mais dúbio, não é? Relativamente à sua eficácia ou relativamente à sua veracidade, e as pessoas que realmente precisam, porque têm essa sensibilidade e precisam de aprender a gerir essa sua mediunidade, depois não sabem se devem ou não seguir esse caminho ou acreditar nesse caminho. Porquê? Porque nós, para cuidarmos da nossa mediunidade, nós não vamos cuidar da nossa mediunidade com medicamentos, com coisas terrenas. Nós vamos cuidar da nossa mediunidade, vamos desenvolvê-la, vamos protegê-la, vamos tirar partido dela exatamente a partir do plano energético. E o plano energético não é a partir de um plano visível, um plano palpável. Embora ele permeie tudo aquilo que existe, mas não é palpável, não é terreno, não é denso, não é 3 dimensões. Por isso, estamos naturalmente a trabalhar com o invisível. Estamos naturalmente a trabalhar com aquilo que não se vê. E é aí, quando nós vamos trabalhar com aquilo que não se vê, que surgem as dúvidas. Se realmente devemos avançar, se realmente é de confiança, se realmente vale a pena acreditar e vale a pena investir, com o que é que vamos mexer. Pois existe muito aquele preconceito e aquele medo associado aos filmes de terror e às histórias que se contam sobre os fantasmas e sobre os espíritos e sobre as almas. Então as pessoas ficam com medo. Partem do princípio que mediunidade é contacto com os mortos, ou contacto com espíritos, ou contacto com criaturas aterradoras que as vão assustar e que as vão prejudicar. Não, não tem nada a ver com isso. O contacto com o mundo espiritual, ou o contacto com as energias, com o mundo subtil, é o contacto com vibrações que, no fundo, são as vibrações que permeiam tudo aquilo que existe. E vocês perguntam, mas há pessoas que veem espíritos. Porquê? Então, falando agora um bocadinho das vertentes da mediunidade. Existem várias vertentes de mediunidade e várias características do ponto de vista mediúnico. Partindo do princípio que todas as pessoas têm mediunidade, aquela pessoa que tem menos mediunidade, ou que tem uma mediunidade menos acentuada, é uma pessoa que tem uma conexão natural ao espírito, ao mundo espiritual, porque todos temos, mas é uma pessoa que não tem nenhum tipo de sensibilidade, de percepção, digamos assim, dessa conexão.
Não quer dizer que seja uma pessoa sem fé ou que seja uma pessoa sem crenças, não. A pessoa pode ter a sua fé, até pode ser uma pessoa muito devota, simplesmente do ponto de vista de sensibilidade, de troca, de percepção, ela não está tão acentuada. Por isso, essa pessoa à partida não o sente tanto. Ok? Se tem nome para isso, ou se a pessoa deixa de ter a mediunidade, não tem nome para isso, nem a pessoa deixa de ter mediunidade. Simplesmente é um canal, é um espírito, é um ser naturalmente conectado ao espírito, mas é um ser que não percepciona essa energia de um ponto de vista prático. Temos também, ainda dentro de um nível mais denso, e aqui de certa forma temos também esta característica mediúnica permeia todas as faixas de mediunidade ou todos os níveis de mediunidade, que no fundo é a mediunidade de transporte. Sendo nós, cada um de nós, um ser naturalmente conectado ao espírito, conectado ao mundo energético, um ser que é puramente energia, todos nós temos a capacidade, até porque todos nós temos os nossos chakras, não é? Que são receptores e transmissores de energia, todos nós temos a capacidade de receber e de dar energia. Então, todos nós somos os chamados médiums de transporte. Todos nós transportamos energias, carregamos energias, absorvemos energias e damos energias, entregamos energias, passamos energias para o mundo. Que energias são essas? Todo o tipo de energia, mas sobretudo os nossos pensamentos e as nossas emoções, que geram cargas e formas energéticas concretas. Então, todos nós somos os chamados médiums de transporte. Ok? Isto significa o quê? Que todos nós, ao passarmos por outras pessoas e ao passarmos por diferentes ambientes, vamos absorver para nós, daquele ambiente e daquelas pessoas, e vamos entregar àquele ambiente e àquelas pessoas energia. Seja a energia das nossas emoções e dos nossos pensamentos que nós deixamos no outro e deixamos nos espaços, seja as energias que os outros carregam dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções, ou que eles próprios também já tenham absorvido de outros espaços e de outras pessoas como nós o fazemos, ou então, no que diz respeito aos espaços, as energias que ficam acumuladas nos sítios. Porque quando nós frequentamos um local, naturalmente nós deixamos lá um registro e todas as pessoas deixam um registro no local. Então, todos os locais por onde passamos têm certos registros energéticos, todos eles associados a um certo tipo de vibração que a pessoa tende a ter naquele local. Ok? Se entramos num sítio muito caótico, num sítio de discussão, de confronto, de conflito, vamos ter ali energias caóticas de discussão, de confronto e de conflito. Se entramos numa igreja, vamos ter à partida energias de oração, de devoção, de fé, mas também muita energia de libertação, não é? Das emoções pesadas que as pessoas vão lá deixar, das suas dificuldades. Temos que saber criar aí uma conexão com a energia que vale a pena. Se entramos num local que seja um local de meditação, de harmonia, de terapia, à partida temos ali energia de cura, essa energia de harmonia e de bem-estar. E no fundo é isso que vamos transportando e vamos deixando e recebendo dos diferentes locais por onde passamos. É isso que habita os locais. O que é que habita a nossa casa? O que é que habita na nossa casa? A nossa própria energia e a energia das pessoas que moram connosco. Ou seja, todos os dias, quando nós chegamos a casa, nós depositamos, assim como tiramos a roupa e vestimos o pijama para ir dormir, nós depositamos a energia do dia a dia, a energia que trazemos dos locais por onde passamos. Depositamos o nosso stress, depositamos as nossas angústias, mas também depositamos a nossa felicidade e o nosso gosto de estar em casa, de estar em paz, de estar em recolhimento, de estar a recuperar, de estar em família, todo o amor que temos de estar em família, tudo isso é aquilo que habita a nossa casa, que permeia a nossa casa. Então, o mundo é feito disso. O mundo é feito disso. E todas as pessoas têm essa mediunidade de transporte. Ok? Ao terem essa mediunidade de transporte, significa que todas as pessoas vão fazer essas cargas e descargas naturais a nível energético. O que depois vai começar a acontecer é que as tais pessoas com uma mediunidade menos acentuada não vão ter nenhum tipo de percepção disso, vão passar naturalmente por tudo isso como se nada fosse, e à medida que a intuição, à medida que a mediunidade vai avançando do ponto de vista da sua sensibilidade, o que vai acontecendo é que a pessoa se vai tornando mais sensível e vai percebendo mais, cada vez mais, essas energias.
Então, dentro dessa lógica de que todos nós somos meios de transporte, todos nós carregamos, transportamos e damos energia, temos as tais pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma e que vivem uma vida 3D, digamos assim, uma vida terrena. Depois temos as pessoas que começam a ter alguma sensibilidade, embora não tenham noção daquilo que é, e estas pessoas normalmente são pessoas que tendem a ter muitas dores no corpo, que tendem a ter muito cansaço, que tendem a ter dores de cabeça inexplicáveis, ou seja, do ponto de vista físico, da saúde física, a partir de não existe uma resposta, não existe um motivo para que isso esteja a acontecer. São pessoas que tendem a ter oscilações de humor muito grandes ou que tendem a ficar muito desgastadas quando estão em certo tipo de ambientes ou com certo tipo de pessoas, ficam muito cansadas, mas não associam, ou seja, de um ponto de vista prático, elas depois não associam, não pensam, eu estou cansada porque eu estive com esta pessoa, ou eu estou cansada porque eu estive neste ambiente. Não, elas simplesmente absorvem aquilo e padecem daquilo, elas vibram naquilo, ficam ali a vibrar. E são pessoas que tendem a ter muito desconforto na vida. Aquelas pessoas que procuram sempre respostas no médico, que vão muitas vezes ao médico e que dizem que não estão bem, mas fazem análises, fazem exames e está tudo bem. Muitas vezes são pessoas que depois acabam por ser diagnosticadas com depressões e situações que do ponto de vista da medicina são aqueles limbos, não é? Aqueles cinzentos em que a pessoa não está bem, mas a pessoa não tem motivos físicos para não estar bem, por isso tem uma depressão, tem um burnout, tem um desgaste, um pico de stress, e então acaba por ser dada uma medicação que tende a adormecer o sistema nervoso para que a pessoa sinta menos esses sintomas. Mas a pessoa não deixa de ser médium de transporte, a pessoa não deixa de absorver essa energia e dessa energia atuar na vida dela, simplesmente ela fica um pouco mais adormecida para sentir essa energia, ok? Estas pessoas são pessoas que normalmente, exatamente por absorverem muita energia, não saberem o que é e por isso não terem nenhum tipo de prática para a libertar, são pessoas que tendem, à medida que o tempo vai passando, tendem a ter cada vez mais desafios na vida ou alguma área da sua vida um pouco mais desafiante. Porquê? Porque aquilo que vão estando sempre a acumular e que vão estando sempre a assumir dentro delas próprias, do ponto de vista energético, vai começar ou pode começar a fechar alguns caminhos na sua vida. Ok? Dificuldades em ter trabalho ou em manter trabalho, dificuldade em ter relacionamento ou em manter relacionamento, tristezas, desgostos, conflitos, situações que surgem aparentemente do nada, mas que surgem continuamente, repetidamente, como se houvesse ali um padrão que aquela pessoa carrega, não é? Que faz com que tudo isso aconteça. E eu estou-vos a falar do ponto de vista de mediunidade, não estou a falar daquilo que são os padrões que nós carregamos, ou seja, eu hoje estou mesmo só a falar de mediunidade. Então, essas pessoas são pessoas que, não tendo uma percepção ou não tendo uma conexão ainda muito acentuada que as puxe para a espiritualidade, elas vão simplesmente padecer, digamos assim, daquilo que são as energias que vão cruzando no seu dia a dia. E tendem a associar tudo isso a questões físicas, a questões do domínio físico, a um mal-estar físico, a um problema físico. Este é um nível de mediunidade de transporte, chama-se mediunidade de transporte, somente mediunidade de transporte, porque ainda não existe ainda nenhum tipo de percepção ou nenhum tipo de intuição, digamos assim, que guie a pessoa para algo mais. A partir daí, o que vamos ter são níveis de mediunidade um pouco mais acentuados, que vão servir já para um contacto mais acentuado também com a energia subtil, com os planos subtis, e em que a pessoa vai gradualmente tendo cada vez mais percepção daquilo que está a acontecer e do ambiente, daquilo que está à volta dela. E aqui podemos ter dois níveis iniciais. Um nível de mediunidade intuitiva, aquelas pessoas que têm uma intuição grande, uma intuição muito desenvolvida, que sabem que alguma coisa não está bem, que têm informações, que têm sonhos, que recebem mensagens,
podem ouvir uma vozinha de vez em quando, ou que podem ter algum tipo de visão, clareaudiência, clarividência. Esse mundo começa a abrir-se, digamos assim, para elas. E normalmente estas pessoas, elas já têm uma conexão mais forte, digamos assim, com o mundo subtil, e elas sabem que a têm. Podem não saber que isso é mediunidade, podem não saber que isso é uma característica que elas trazem para as ajudar a desenvolverem-se, ajudarem-se a elas próprias e ajudarem outros nesta vida. Podem não saber muito bem como lidar, às vezes pode ser desconfortável, mas elas sabem que elas trazem ali qualquer coisa que as acompanha. Podem-lhe chamar um guia, podem-lhe chamar um protetor, podem chamar uma entidade, podem não saber o que é a esse nível, ter só as visões ou ter só a percepção de que acedem a algum tipo de informação em momentos-chave e que essa informação é assertiva, mas existe de facto aí já uma abertura maior, um pouco maior, que é a mediunidade intuitiva. Mais intenso ainda, passamos para uma mediunidade sensitiva. Normalmente a mediunidade sensitiva, ela engloba a mediunidade de transporte, a mediunidade intuitiva e chega a um ponto de percepção física, de percepção da energia. Podemos ter a clarividência, podemos ter a clareaudiência, mas temos também muitas vezes a mediunidade através do cheiro, através do toque, sentirmos que às vezes um formigueiro, uma presença, um calor, tudo isso já faz parte da mediunidade sensitiva, ok? Sentirmos ainda, termos uma consciência grande, ponto de vista daquilo que é o mundo invisível, e aqui eu posso falar ao de leve sobre as chamadas almas e sobre os chamados espíritos, que muita gente tem medo. O que é que eles são? Então, eles são simplesmente aglomerados energéticos, ok? Muitas vezes o que acontece é que quando nós partimos, a nossa alma, até conseguir encontrar o seu caminho, ela fica ali num limbo entre o terreno e o espiritual. Porquê? Porque ela tem questões dela própria para resolver, porque tem medos, porque às vezes tem uma carga muito densa que precisa que alguém a vá ajudar a conseguir libertar essa carga para ela conseguir subir, porque ela, pelo medo que tem ou pelas situações que tem por resolver do plano terreno, ela própria diz, ela mesma, que precisa de ficar e que tem que resolver isso, então tenta arranjar veículos, formas de conseguir resolver, normalmente tem a ver muito com questões familiares. E depois temos almas que passam tanto tempo, ou normalmente estão associadas a dores, a sofrimentos, a emoções mais negativas e mais densas, mas elas passam tanto tempo no limbo que elas acabam por se perder nesse limbo, ok? Questões ligadas a vícios, questões ligadas a emoções muito, muito negativas, pessoas de má índole, ok? São almas que acabam por ficar ali presas, almas muito tristes, de pessoas que eram muito tristes, muito infelizes, acabam por ficar ali presas nesse limbo. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que veem as sombras, que veem os espíritos, que veem, não veem propriamente aquilo que acontece nos filmes de terror, ou seja, não veem pessoas com gases e com feridas e com sangue, não é propriamente isso que acontece. Tendem a haver alguns vultos, algumas presenças, que no fundo são esses registros energéticos que ficaram mais densos da tristeza ou do sofrimento dessa pessoa, que ela não conseguiu ultrapassar e que foi ficando nesse limbo, foi ficando perdida, digamos assim, no mundo astral inferior. Então, quando as pessoas têm esse tipo de clareaudiência ou clarividência, essa mediunidade mais sensitiva, elas podem entrar, se não estiverem devidamente protegidas, elas podem entrar em contato com essas energias mais densas e podem eventualmente ouvir ou ver alguns vultos ou algumas mensagens de energias que possam cruzar no seu caminho. Se isso é uma coisa perigosa, se devemos ter medo, se nos vai perseguir, como vemos nos filmes de terror, não é bem assim que funciona. Normalmente o que acontece é que se a nossa própria vibração estiver em baixo, se nós próprios vibrarmos em tristeza, em desgosto, em sofrimento, em pensamentos negativos, de raiva, de rancor, nós atraímos naturalmente essas entidades para junto de nós.
E elas vão conseguir alimentar-se através das nossas próprias emoções e dos nossos pensamentos. Elas vão conseguir alimentar-se dentro dessa mesma vibração. Ok? E o que acontece muitas vezes é que, ao criar esse vínculo com esse tipo de entidades, nós aumentamos o nosso sofrimento. Passa a ser o chamado encosto e nós aumentamos o nosso sofrimento, aumentamos a nossa dor, aumentamos tudo aquilo de negativo que está à nossa volta e que tende a ganhar uma força maior. E a partir do momento em que se cria esse vínculo com esse tipo de entidades mais negativas e que se gera o tal encosto, aí sim nós devemos ficar preocupados, ok? Porque são entidades que vão naturalmente influenciar a nossa vida. Vão-nos levar para caminhos de vícios, vão-nos levar para caminhos de crime, vão-nos levar para o caminho da discussão, do conflito, da agressividade. Podem levar-nos para caminhos de suicídio e de mal-estar, ok? Tudo isso pode acontecer, mas a base de tudo isso foi a nossa própria base energética. Nós não estávamos bem a nível energético. Então, nós abrimos um espaço para que aquele tipo de entidade se vinculasse a nós. Daí a importância que eu estou sempre a repetir dos cuidados energéticos, sobretudo à medida que nós vamos contactando com uma mediunidade mais acentuada, mais sensitiva, com uma maior percepção, nós temos que ter mais e mais e mais cuidado. Ok? Dentro desta mediunidade sensitiva e entre esta mediunidade sensitiva e o cúmulo da mediunidade, que é a mediunidade de incorporação, e já lá vamos, nós temos aqui um espaço em que muita coisa pode acontecer. E o que é que pode acontecer? A percepção, a sensibilidade, a conexão pode ser de tal forma forte que nós não temos só que nos conectar com energias mais densas, nós conectamos naturalmente com seres de luz. Okay? O que define isso é aquilo que nós próprios vibramos. Ou seja, se nós vibramos numa energia de depressão, de mal-estar, de tristeza, nós vamos atrair essas energias mais densas. Mas se nós vibramos numa energia de amor, de gratidão, de bem-estar, de conexão e de abraçarmos esse mundo luminoso, a parte luminosa, digamos assim, do universo e da existência, nós vamos naturalmente atrair os nossos guias, seres de luz que nos vão acompanhar, que nos vão guiar, mensageiros importantes para nós e para os outros, energia de cura que nos vai ajudar a nós e que vai ajudar aqueles que estão à nossa volta, com quem nós vamos poder partilhar essa energia, ok? Então, a partir daqui, entre a mediunidade sensitiva e a mediunidade de incorporação, nós temos um espaço muito, muito bom, onde coisas muito boas podem acontecer. Vocês já ouviram falar da psicografia? Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que têm a capacidade de entrar em contacto com almas e transmitir as suas mensagens para os seus entes queridos? Vocês já ouviram falar e sabem perfeitamente o que é aquelas pessoas que têm a capacidade de se conectar com a energia dos animais e receber essa mensagem dos animais? Isso é uma forma de incorporação, não é no sentido em que é uma incorporação total, mas é uma mediunidade de tal modo sensitiva que a pessoa abre bastante o seu canal e consegue, de uma forma consciente, receber essas mensagens, fazer essas conexões e transmitir toda essa informação do mundo invisível para o mundo visível. Ok? Agora, o cúmulo dos cúmulos da mediunidade é a chamada mediunidade de incorporação. E normalmente o que é essa mediunidade de incorporação? É uma pessoa que tem de tal forma uma abertura e uma conexão com o mundo espiritual que cede temporariamente o seu corpo físico. O canal abre de tal forma que a pessoa cede temporariamente o seu corpo físico à presença de outras entidades, idealmente guias e mestres espirituais, se o canal estiver bem cuidado, se a pessoa tiver uma vibração elevada, que vão utilizar o corpo da pessoa para se manifestar no plano terreno e passar mensagens, passar energia, passar informações importantes, trazer cura, fazer limpezas, resgates, energizações, situações que são importantes, digamos assim, para aquele que está do outro lado a receber essa incorporação. Perdão, está a receber o fruto dessa incorporação, ok? E aí temos o chamado médium de incorporação.
Esta forma de mediunidade é o extremo da sensibilidade, porque de facto, no fundo, a nossa própria alma sai temporariamente do nosso corpo físico e vem outra entidade, outra alma que vai estar presente por um curto espaço de tempo no nosso corpo físico e vai utilizar o nosso corpo físico como meio de se manifestar no plano terreno, dentro daquilo que tem para fazer. Ok? Uma mediunidade de incorporação que não está cuidada são aquelas pessoas que de repente mudam de comportamento, aquelas pessoas que caem para o chão e que de repente são outra pessoa e depois voltam a cair e já são elas novamente. São pessoas que têm quase ataques de epilepsia ou aquilo que muitas vezes é associado a ataques de epilepsia, mas no fundo é ali um misto, digamos assim, de choque entre entidades no seu próprio corpo. É uma situação que, se a pessoa não desenvolver a sua mediunidade, se a pessoa não cuidar da sua energia, se a pessoa não souber o que lhe está a acontecer, a pessoa acaba por ter uma vida aí sim muito difícil, porque acaba por não ter estabilidade. Pode ter à volta dela entidades boas, de luz, mas também pode ter entidades de vibração menos elevada, que a podem tentar conduzir em caminhos que são caminhos menos bons. Ok? Por isso, dentro daquilo que é a mediunidade, nós estamos a falar desta capacidade de conectar ou de comunicar com o mundo energético, com o mundo subtil. E o mundo energético, o mundo subtil, não tem obrigatoriamente de ser um mundo negativo, de espíritos maldosos. É o todo do universo, é o todo da existência. É aquilo que naturalmente já permeia tudo o que existe, simplesmente nós arranjamos uma forma direta, consciente, dentro da sua maior parte, não é? Tirando a parte da mediunidade da incorporação, que é um processo em que perdemos essa consciência, mas nos restantes domínios e nas restantes vertentes da mediunidade é um processo que é um processo consciente de nós conectarmos, ou de nós nos conectarmos e de conseguirmos tirar partido desse mundo energético. E tiramos partido sempre, de acordo com a nossa vibração. Se a nossa vibração e se o nosso intuito é um intuito elevado de evolução, de crescimento, de bem-estar, de cura, nós vamos naturalmente conectar-nos com seres superiores. Se a nossa vibração é uma vibração inferior, uma vibração de tristeza, de mal-estar, de maldade para connosco ou para com os outros, nós vamos conectar-nos com entidades inferiores. O problema não está propriamente no mundo dos espíritos, no chamado mundo dos espíritos. Nunca estará no mundo dos espíritos. O problema, ou a dificuldade, ou o desafio é sempre dentro do nosso próprio mundo interior. Aquilo que nós vibramos. Porque aquilo que acontece na nossa vida é sempre um reflexo da nossa vibração. Então, a partir do momento em que nós temos uma mediunidade de transporte mais consciente, a tal mediunidade intuitiva, sensitiva, de incorporação, nós temos obrigatoriamente o dever nesta vida de ter maior atenção à nossa energia, de ter práticas, de ter conhecimento, de ter a capacidade de identificar as situações, e tudo isso vem através do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, de todo um desenvolvimento espiritual. Nós temos a responsabilidade de ter esse conhecimento, ou de desenvolver esse conhecimento e de o pôr na prática na nossa vida. Quem tem esse tipo de mediunidade mais acentuada, e acreditem que há mais pessoas a terem esse tipo de mediunidade do que a mediunidade simples de transporte, em que a pessoa não tem percepção. São mais as pessoas que têm percepção do que as que não têm. Simplesmente o mundo não está feito para essa percepção. O mundo não está a querer lidar com essa realidade. Então é algo que é escondido, é algo que é abafado, ok? Tendemos a ter o mais possível um mundo que é um mundo denso de matéria, de 3D, de tudo aquilo que é material, do que propriamente um mundo de cura e de bem-estar e de harmonização do ponto de vista energético. Okay? Por isso, embora haja mais pessoas com esse tipo de características do que pessoas com essa falta de percepção, são mais as pessoas com essa percepção, acreditem, seja ela pouquinha ou seja ela muito, muito grande. Todas as almas, todas as pessoas que têm essa percepção são almas que estão aqui
para fazerem esse processo de conexão com o todo, para fazerem esse processo de conexão com o universo, para avançarem ainda mais dentro dessa sua sensibilidade, para conseguirem arranjar ferramentas num mundo denso, num mundo terreno, para trazerem a luz, para trazerem o subtil, para trazerem a energia, para trazerem a cura. Esse é o propósito dessas almas. Por isso, todas as pessoas que têm um mínimo dessa sensibilidade têm o dever, nesta vida, nesta encarnação, de aprender a cuidar delas próprias, de aprender a lidar com esse mundo subtil, de aprender os benefícios e tudo aquilo que podem trazer ao mundo, aos outros, através da sua própria cura e dessas características que têm. É para isso que essa alma está aqui. Mas 90% das pessoas que têm essa sensibilidade negam tudo isso e têm medo de tudo isso. Muitas vezes por falta de conhecimento, por ignorância mesmo daquilo que lhes está a acontecer, e também por falta de um espaço na sociedade que seja um espaço seguro para as pessoas poderem desenvolver essas suas características. O mais difícil hoje em dia para as pessoas desenvolverem a sua mediunidade, protegerem a sua mediunidade, desenvolverem as suas características e os seus dons mediúnicos naturais, não é? A sua sabedoria ancestral, a sua conexão espiritual natural, o seu contacto com os seus próprios guias, que é algo que é natural, é perfeitamente natural para o ser humano, porque nós somos um espírito encarnado. É terem pessoas de confiança que as ajudem nesse processo. Porque é um processo que é de tal forma abafado pela sociedade que nós temos dificuldade em contactar com os profissionais e com outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, que são pessoas seguras e que podem realmente ajudar-nos nesse desenvolvimento e nesse conhecimento e nesse processo de autoconhecimento, porque é sobretudo um processo de autoconhecimento. E nem sempre nós temos a capacidade de fazer esse processo de autoconhecimento sozinhos. Nem sempre nós temos a capacidade de fazer essa cura sozinhos, porque implica sempre uma cura. Uma cura de quê? Uma cura dos nossos próprios medos, dos nossos próprios receios, porque estamos a adentrar-nos e estamos a caminhar no invisível, estamos a caminhar no subtil. E naturalmente, caminhar no subtil, caminhar no invisível, vai trazer medo, vai trazer desconforto, vai trazer insegurança. Isso é um processo natural. E está tudo bem, ou seja, não está nada de errado nisso. O que está errado é o facto da nossa sociedade e do mundo em que vivemos ser um mundo que está de tal forma doente, de tal forma carregado, de tal forma denso de coisas menos boas, que não dá um espaço para que haja essa cura, para que haja essa conexão, para que haja esse trazer natural da luz e da presença do espírito neste mundo tão denso. Ok? Mas, voltando, todas as pessoas que têm essa mediunidade de transporte intuitiva, sensitiva, de incorporação também, são pessoas que têm o dever, é uma responsabilidade, é um dever, é uma obrigatoriedade para a sua própria alma de percorrer esse caminho. E o que é que acontece se elas não percorrerem e não aceitarem esse caminho, se não procurarem essa ajuda? São pessoas que dentro desta vida, dentro da vida que estão a viver neste momento, vão ter imensas dificuldades. Em todas as áreas da vida ou em algumas áreas específicas na vida. Vão ter tendência a ter problemas de saúde, porque vão estar elas próprias a querer fechar um canal que deve ser um canal fluido, então elas próprias vão bloquear a energia dentro do seu próprio corpo e dentro do seu corpo emocional, do seu corpo mental, do seu corpo astral, e isso tudo vai trazer a doença ao corpo físico. São pessoas que vão chegar à velhice extremamente infelizes e a pensar que viveram tudo ao lado, que não fizeram nada daquilo que queriam fazer. Porquê? Porque elas não abraçaram aquilo que eram. Por isso, a vida passou-lhes literalmente ao lado. E à medida que elas vão envelhecendo, elas vão tendo essa consciência. E, acima de tudo, são almas que vão voltar a encarnar exatamente com o mesmo propósito, a ver se na próxima encarnação elas aceitam esse propósito que têm. Porque nós voltamos e voltamos e voltamos e voltamos com a mesma missão, ou com o mesmo propósito, ou com o mesmo desafio, até abraçarmos esse desafio. Ok? Por isso, vai ser mais do mesmo até nós conseguirmos lá chegar. Então, as pessoas que têm esse tipo de mediunidade são pessoas que devem sempre procurar ajuda, devem sempre procurar. E aqui a ajuda que eu digo nem é tanto
Pode começar por uma ajuda terapêutica para se sentirem melhores, mas é uma ajuda a nível de desenvolvimento pessoal, a nível de autoconhecimento, a nível de elas próprias saberem cuidar delas. Porque isto é algo interior, está dentro de nós, é uma característica que vem de dentro, é uma característica da própria alma. Então, eu, Joana, que sou terapeuta energética, não posso estar a cuidar de alguém toda a vida. A cuidar de alguém que tenha mediunidade, que tenha sensibilidade, que seja um médium de transporte. Eu não posso cuidar dessa pessoa toda a vida. Agora, eu posso ensinar essa pessoa a cuidar dela própria. E isso é o grande desafio que as pessoas têm. É terem essa abertura, essa coragem de cuidarem delas próprias, de aprenderem a cuidar delas próprias. Esse é o único caminho, acreditem, esse é o único caminho. Não tem outro caminho, não tem outra forma de lá chegar. Só tem essa forma de lá chegar. Porque é um processo pessoal, porque é um processo de vivência, é um processo de experiência do poder da própria alma, ok? É um processo de experiência e de vivência e de enraizamento no plano terreno daquilo que são todos os dons da alma, todas as subtilezas da alma, todo o poder que a alma dessa pessoa traz para esta vida. E isso eu não posso, enquanto terapeuta, estar constantemente a dar à pessoa. Eu posso, numa fase inicial, aliviar energeticamente uma pessoa, mas a partir do momento em que eu faço esse alívio energético e que a pessoa naturalmente fica mais conectada com a sua própria energia, ela tem a partir daí o dever de aprender, o dever de ela própria saber cuidar dela, saber como fazer para cuidar dela. E esse, acreditem, é o único caminho possível. Por isso é que, seja qual for a terapia, seja algo mais aprofundado dentro das práticas espirituais, ritualísticas a nível energético, seja um simples caminho dentro da terapia Reiki, o caminho certo é o caminho da aprendizagem. Não é o caminho terapêutico. O caminho terapêutico alivia certas situações pontualmente, mas o caminho de cura, o caminho de fortalecimento, o caminho que traz realmente luz à vida da pessoa é o autocaminho, é a autocura, é o autoconhecimento. Por isso é aprender a fazer, será sempre aprender a fazer. E a mesma coisa a nível intuitivo. A pessoa pode consultar o tarot, sem problema nenhum. Mas, enquanto a pessoa não aprender ela própria a jogar tarot, não é? Ela própria aceder ao oráculo, ela própria conectar-se com a sua própria intuição, ela não vai estar, no fundo, a desenvolver a sua intuição. Ela vai estar só a pedir informações. Mas o caminho dela é desenvolver a sua intuição. Porque o tarot é, acima de tudo, também uma ferramenta de autoconhecimento. E é aí que as pessoas fogem, ok? É esse o medo que as pessoas têm, muitas vezes, que é o medo de avançar para o seu próprio caminho, de acreditar na sua própria alma, na conexão com a sua própria alma, de acreditar nas suas próprias características, na sua intuição, na sua sensibilidade, no seu poder de cura e trazerem esse dom para elas próprias, acima de tudo e em primeiro lugar, e eventualmente a seguir para o mundo. E esse é o verdadeiro caminho da alma. Não é só um desafio, é uma cura, uma libertação, é uma conexão, é um empoderamento, digamos assim, da pessoa dentro da sua própria vida. E é isso que vai trazer realização para todas as pessoas que têm essa sensibilidade e que naturalmente têm essa sensibilidade e que podem não ter nome para ela, podem não saber o que é, podem não conseguir gerir no momento atual, mas esse é o caminho delas, porque é o caminho que lhes vai permitir saber o que é, desenvolver e tirar partido de algo que está lá. Ninguém vem pôr, já lá está, já nasceu assim, ok? Já nasceu assim nesta vida e o propósito nesta vida é exatamente esse, é ter nascido assim e tirar partido disso. Isto para as pessoas que têm essa sensibilidade acentuada. Para as outras pessoas que não têm uma sensibilidade tão acentuada, as tais pessoas que eu já nem digo que elas não têm percepção, porque é que elas não têm percepção, está tudo bem. A missão delas, digamos assim, nesta vida, ou o propósito que elas trazem do ponto de vista anímico, é não terem essa percepção, serem canais mais inconscientes, digamos assim, do ponto de vista do transporte energético e viverem nessa realidade mais densa. Também existem, há almas que estão aqui para viver e para ter uma experiência de realidade densa. E está tudo bem, não está nada de errado nisso. Mas aquelas que estão aqui no meio, que são aquelas que são médiums de transporte, que padecem no corpo,
dos sintomas, não é? Dos sintomas do cansaço, da insónia, da dor no corpo, a dor constante, da apatia, da falta de bem-estar para com a vida, mas que não têm muita percepção para além disso, essas pessoas são pessoas que devem procurar terapia, devem procurar ajuda energética, devem procurar alguém que as ajude a aliviar esses sintomas para se sentirem melhor. Okay? Mesmo que depois não tenham mediunidade suficientemente sensitiva e perceptiva para se desenvolverem, são pessoas que precisam de cuidados energéticos. São pessoas que precisam de outras pessoas que as ajudem a nível energético. Porque senão, de facto, a sua vida vai ser sempre uma vida triste, uma vida cansada, uma vida com desafios, com dificuldades, quando pode ser uma vida bastante mais equilibrada se, esporadicamente, forem aliviando essa carga. E, no fundo, estes são os desafios da mediunidade. A mediunidade não é um bicho de 7 cabeças. A mediunidade não é boa nem é má. A mediunidade é uma característica inerente ao ser humano, como espírito encarnado num corpo físico. Porque é isso que nós somos. E a mediunidade vai estar sempre associada àquilo que é a missão da alma nesta vida. Pessoas que têm uma missão de alma muito ligada ao plano espiritual e muito ligada a características de evolução espiritual vão ter uma grande mediunidade, e pessoas que tenham um propósito de vida mais ligado ao 3D, às 3 dimensões, ao terreno, ao puramente terreno, vão ter uma mediunidade menos acentuada e menos sensitiva. E está tudo bem. Não existe uma mediunidade certa ou errada. Não existe um nível certo de mediunidade. A pessoa que tem mediunidade de incorporação e que cede o seu corpo à presença de outra entidade não é nem mais nem menos do que a pessoa que não tem percepção nenhuma e que vive uma vida puramente terrena, o trabalho das 9 às 5 e é feliz dessa forma. Não existe aqui um certo ou um errado. Existe aqui estados evolutivos e cada um de nós está num estado evolutivo diferente. Cada um de nós está numa experiência, embora seja um mundo que abarca muitas almas em simultâneo, cada alma está no seu próprio estado evolutivo. Cada alma tem o seu próprio propósito, tem o seu próprio caminho a percorrer nesta encarnação. E não há 2 caminhos iguais e não é possível que ninguém percorra o caminho de outra pessoa por ela, ou de outra alma por ela, ok? Por isso, aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós muitas vezes sabemos que existe aqui no nosso peito e que nós temos uma ânsia muito grande, mas não conseguimos pôr em palavras, é a comunicação da nossa própria alma connosco. Não é a alma do vizinho, não é a alma do marido, não é a alma do filho, não é a alma da mãe, é a nossa própria, é o nosso próprio caminho. E é aí que nós temos o desafio de abraçar, digamos assim, esse nosso próprio caminho, que muitas vezes pode ser assustador, como eu já disse, que pode ser pouco compreendido por aqueles que estão à nossa volta, e isso acontece muitas vezes. Há muitas pessoas que deixam de evoluir, que deixam de abraçar naturalmente a sua própria espiritualidade, a sua mediunidade, as suas necessidades energéticas, porque a mãe ou o pai não estão de acordo. E a mãe ou o pai não estão de acordo porquê? Porque eles não têm a mesma. Okay? E como eles não têm a mesma sensibilidade, eles não são capazes de compreender a necessidade dos filhos. E eu digo-vos isto por experiência própria. Ninguém compreendeu ou ninguém teve a capacidade de compreender a minha necessidade. No entanto, a minha necessidade estava lá, fui eu que tive de cuidar dela. Porque se eu não cuidasse dela, ninguém viria cuidar dela por mim. Porque ninguém tem a capacidade de perceber essa necessidade em mim, a não ser eu própria. E isso é sempre o maior dos desafios, é nós, de certa forma, fazermos frente àquilo que está à nossa volta para irmos ao encontro da nossa própria necessidade, do nosso próprio bem-estar e daquilo que nós precisamos. E somos nós que precisamos, não é a nossa mãe, não é o nosso pai, não são os nossos irmãos, não são os nossos avós, não são os nossos primos, não são os nossos filhos, nem os nossos companheiros, somos nós. E é esse espaço interior, essa necessidade de manifestação, trazer cá para fora o que está dentro de nós, que acaba por ser o maior desafio de todos. Mas existe algo que é fundamental, que é nós temos a capacidade de nos conhecer. Sem autoconhecimento,
nós não chegamos a lado nenhum. E eu não associo obrigatoriamente o autoconhecimento a um caminho ou a um percurso espiritual, a um desenvolvimento espiritual muito grande. Não é isso que eu quero dizer. Eu associo o autoconhecimento à nossa capacidade. O autoconhecimento é a base zero, digamos assim. É nós sabermos aquilo que somos, a todos os níveis. Mas nós sabemos aquilo que somos a todos os níveis, passa sempre por nós termos de facto uma noção das nossas características, não só a nível emocional, não só a nível mental, não só dos padrões que nós carregamos de família ou daquilo que são os nossos próprios padrões e desafios para esta vida, mas muito dessas características energéticas. Porquê? Porquê que as características energéticas ou porquê que o nível de mediunidade que a pessoa tem é assim tão importante? Porque se nós não percebermos o modo como somos afetados pela energia dos outros e dos espaços que nós frequentamos, se nós não somos capazes de ter a noção do impacto que essa energia exterior tem dentro do nosso interior, nós nunca vamos saber quem somos. Porque se nós tivermos a capacidade de absorver muita energia ou de sermos muito sensitivos a essa energia, a probabilidade de nós vivermos a nossa vida 80% em prol do outro e em prol dessas energias que absorvemos é muito grande. Até nós conseguirmos reverter esse processo. Excluir essa energia que vem do outro e que vem de fora e trazer ao de cima a energia que vem de nós. O nosso próprio potencial. E aí nós invertemos. Nós passamos a viver 80% aquilo que nós somos e 20% a influência que vem de fora. E aí sim nós estamos no caminho certo. Porque esse é o caminho da nossa alma, do nosso próprio propósito. Por isso, conhecer as características mediúnicas, saber que tipo de mediunidade é que nós temos e que tipo de impacto é que essa mediunidade tem na nossa vida, acaba por ser o beabá de nós conseguirmos um caminho de autoconhecimento. É a base. Vai ser sempre a base de nós sabermos o caminho do autoconhecimento. Por isso, o primeiro passo é percebermos qual é o nosso nível de mediunidade. Afinal, qual é o nosso nível de sensibilidade, de percepção da energia, de percepção e de absorção e de transmissão de energia do mundo para nós, de nós para o mundo, do outro para nós e de nós para o outro. E a partir daí começar a desconstruir, e aí sim entra o tal caminho de autoconhecimento, não tem que ter práticas espirituais ou energéticas associadas, mas é no mesmo caminho de autoconhecimento, nós percebemos até que ponto é que somos influenciados pelo mundo e até que ponto é que nós vivemos a nossa própria verdade. Essa é a base. E depois dessa base, se a pessoa quiser evoluir e conhecer e desenvolver-se dentro daquilo que são as subtilezas da sua própria alma, os dons da sua própria alma, ponto de vista da intuição, ponto de vista da sensibilidade, ponto de vista de conexão, digamos assim, com os seus próprios guias, conexão com entidades de luz que vão fortalecer, que vão trazer energia, que vão trazer cura, que vão trazer a vivência de um propósito maior, a pessoa pode também avançar nesse caminho. Mas o básico é saber o que é que somos, qual é o nosso patamar, o nosso canal mediúnico, porque todos somos médiums. Não existe ser humano que não seja médium. Todo o ser humano é um canal médium, é um canal mediúnico. E perceber até que ponto é que essa mediunidade nos afeta no sentido de nos desvincular de nós próprios, do nosso propósito, ou nos fortifica no sentido de nos conectar com o nosso propósito. E a partir daí sim, a pessoa com essa consciência consegue ter uma vida mais plena e consegue desenvolver um caminho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento ou de evolução espiritual conscientes. E isso acaba por ser o mais importante. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a perceber um bocadinho melhor sobre o que é a mediunidade, sobre a vossa própria mediunidade, as vossas próprias características. Caso queiram explorar um bocadinho mais o tema, já sabem que eu estou disponível para vos acolher e para vos ajudar nesse sentido, mas acima de tudo eu espero que estes minutos tenham sido suficientes para vocês perceberem a importância, digamos assim, de todos nós termos essa consciência sobre o nosso estado ou sobre as nossas características mediúnicas, porque elas vão ser fundamentais para nós percebermos e nos posicionarmos perante a vida. Isso acaba por ser, sem dúvida alguma, o mais importante. Até já!